também abri-la, se você trouxe o exemplar, vai ser também projetado aí. Mateus capítulo 25, nós leremos os 13 primeiros versículos, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Amém? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabei o dia nem a hora. Amém. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, palavra que é viva e eficaz, palavra que é poderosa, traz a tua revelação e a tua vontade. Por isso, Senhor, revela-nos para que possamos entender qual é a vontade do Senhor para a tua igreja nesse tempo. Sabemos que nós não estamos aqui, como já declaramos, por acaso, mas a direção do Senhor. Por isso queremos sair, Deus, também levando a porção da palavra do Senhor. Fale conosco, revela-nos a tua verdade, a necessidade que temos dessa hora, e oramos pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero sugerir um tema dessa meditação, e um tema muito pessoal até para a nossa reflexão, até para o nosso crescimento, que diz assim: estou preparado ou distraído para a volta de Jesus? É algo que seria muito fácil a gente deixar um pouco vago, mas o propósito nessa meditação é justamente isso, amado. É que cada um de nós, a gente possamos refletir acerca daquilo que Deus, o Senhor, quer, através do seu Espírito, falar conosco. E o primeiro é nos trazer através dessa pergunta: estou preparado ou distraído? Qual a sua realidade? O enfoque principal dessa parábola é de fazer as pessoas, trazer o alerta, para que elas estejam preparadas para a volta de Jesus. Jesus, no capítulo 24, ele fala sobre o princípio das dores. Nós lemos até uma parte, falamos no domingo passado, um pouco sobre isso, mas na parte da introdução do culto. E no capítulo 24, Jesus ele traz algumas orientações e até mesmo apresenta alguns sinais daquilo que iria acontecer. Coisas que, quando foi escrito, foi profetizado e depois foi escrito e trazido, passado pelo cano e chegou até nós como palavra do Senhor, era algo muito distante. Talvez pouquíssimas ou talvez nada estava acontecendo. Mas na nossa realidade, quando nós lemos o capítulo 24, parece que ele foi escrito desse tempo. Muitas profecias, muitos daqueles sinais que Jesus ele apresenta no capítulo 24 sobre o princípio das dores, tem acontecido no nosso tempo. E aí no capítulo 25, Mateus ele apresenta justamente essa palavra, e ele vai apresentar algumas parábolas, e uma delas é essa, das 10 virgens, que vai tratar sobre essa chegada, a chegada, o momento em que Jesus, o noivo,
né, depois da terra, dos homens, né, até mesmo a igreja enfrentar aquele período do princípio das dores, a preparação para a vinda, né, para a segunda vinda do Senhor, e de que maneira se dará. Então, Jesus ele traz essa palavra a nós para nos alertar, para trazer mesmo esse alerta, para despertar, né, acender aquela luz, né, de alerta acerca de como nós estamos nos preparando, ou se estamos realmente preparados para a volta do Senhor. Eu quero aqui apresentar alguns pontos para a gente entender melhor essa parábola, depois para a gente partir para a meditação, né, a parte de aplicação como personagens da parábola. A chegada do noivo. Então, o que a Bíblia está dizendo acerca da chegada do noivo? Representa a segunda vinda do Senhor. Então, nesse texto, a chegada do noivo é a segunda vinda. As virgens, elas representam as pessoas que devem estar preparadas ou aguardarem, esperarem a vinda de Jesus. As vasilhas, né, alguns dos utensílios, e uma delas é as vasilhas, é o cuidado das pessoas com Jesus e com a sua obra. Então, nós entendemos que quando na parábola nós temos essa expressão sobre elas tinham em suas vasilhas, ou algumas não levaram as vasilhas, uma não cuidaram das vasilhas, e é tão interessante quando nós vemos na Bíblia essas vasilhas, elas têm um significado daquilo que representa aonde o coração do homem é colocado. Por exemplo, a mulher, né, do capítulo 4 de João, que tinha o seu cântaro, era o que de mais valioso que ela tinha, porque dali ela tirava a água que matava a sua sede, que levava para os seus afazeres da sua casa, mas principalmente que saciava o que ela mais precisava. Era um produto muito valioso, né? E até hoje a água para nós. Então, no entanto, quando Jesus pede para que ela dê um pouco de água, ela fala, mas como? Sendo que você não tem vasilha, você não tem corda e o poço é fundo. Aí, depois de um tempo que Jesus dialoga com ela e se revela a ela entende quem é Jesus, ela deixa a sua vasilha, o seu cântaro, e vai à cidade. O coração dela não está mais na vasilha, estava em Jesus. Então, a vasilha representa aonde está o nosso coração. Então, nesse texto fala sobre isso, mas nós aplicamos assim, como aonde deve estar o cuidado das pessoas, né, o cuidado para com Jesus, o cuidado para com a sua obra, o cuidado para com as coisas, mas nesse texto especificamente, lógico, fala sobre vasilhas e azeite, é o cuidado para com a obra. O azeite nesse texto é aquele que sustenta, representa aquele que sustenta a fé na caminhada. Então, quem que nos sustenta na caminhada, sustenta a nossa fé? É o Espírito Santo. É lógico que o azeite, na Bíblia, os irmãos sabem que é representado o Espírito Santo, o azeite. E muito mais também nessa parábola. Agora, também na parábola, nós podemos entender algumas semelhanças e algumas diferenças. Para a gente poder entender melhor, vamos destacar algumas semelhanças nessa parábola e algumas diferenças, ou a maior diferença, né? Todas as virgens, na semelhança, todas as virgens, elas estavam esperando a chegada do noivo para a festa do casamento. Então, nós sabemos que muitas pessoas, talvez, né, há aqueles que questionam, fulano diz que é crente, Beltrano diz, e tá, mas ele está aguardando. Né? Não é o nosso papel fazer a lista daqueles que devem e aqueles que não devem, aqueles que vão e aqueles que não vão. Todos estão esperando. Na verdade, o Senhor deixa bem claro que quem fará a separação entre o que a palavra fala do joio e do trigo, será os anjos, onde ele vai dar ordem, eles vão separar o joio do trigo. Então, mas todos estão esperando, aguardando, né, a vinda do Senhor. Então, aqueles que são autênticos e aqueles que não são autênticos. Então, não somos nós que devemos fazer isso. No entanto, nós vemos aqui que aquelas que eram prudentes, e nós temos algumas características nisso, e uma das características nesse texto específico, quando se trata das prudentes, era acerca do valor que elas estavam dando à ordem de manter as suas vasilhas e também o azeite.
Isso aplicado a nós, também nós temos algumas características que se diferem um dos outros. Mas também o texto, Jesus deixa bem claro que há aquelas que eram prudentes e as que entraram nas bodas, elas não disseram para as outras: não, para que eu vou dar o azeite para você? Você é uma falsa, você... Não, elas não se perderam, não entraram por esse caminho. Então não cabe a nós, a igreja do Senhor. A resposta foi muito prudente, dizendo: olha, eu não posso nesse momento, porque vai faltar para mim e para você. Então é muito prudente que você vá atrás daquilo que você precisa. Uma outra também semelhança é que todas tinham candeias, o lugar, o reservatório, todas tinham a capacidade de reservar o azeite. Se não tinham o suficiente, é porque foram descuidados, como o próprio texto fala. Mas não tem esse negócio de que Deus salvou a mim e o irmão, mas ele deu uma capacidade superior a mim e ao irmão, não. Porque o Joanir, ele tem uma capacidade superior, Deus deu a ele. Não, querido, todos nós temos a capacidade de ter em nós a oportunidade de reservar, de guardar, de conter o Espírito Santo. Então, eu tenho que observar isso aí. Então, a semelhança. Não tem esse negócio de que as outras não tinham porque o Senhor não deu a elas. Então, elas tinham a candeia, elas deveriam acender quando o noivo chegar. Deveria ter azeite nas suas candeias para que estivesse ou fosse aceso na hora do noivo. Se fosse encontrado elas acesas, acordadas, quando o noivo chegar. Se elas estavam com as suas candeias vazias de azeite, não é porque o Senhor não deu a elas, porque elas foram injustiçadas e por isso elas foram condenadas. Tá? Também agora eu quero destacar a diferença, e a diferença eu já acabei citando aqui, a principal diferença, diante dessa semelhança e diferença, é que 5 levaram azeite para as suas candeias, e 5 não se importaram com azeite. Então a diferença está na desatenção, na distração, está no envolvimento com aquilo que atrapalha eu fazer o que realmente é importante e o que realmente vai valer a pena. É isso aí que está a diferença. Não é que Deus ama a mim e o outro não. Deus gosta do outro e a mim não. A diferença é que nós temos que cuidar se nós estamos realmente fazendo aquilo que vai valer a pena. Ou se eu estou atento ou se eu estou distraído. Então, a diferença entre elas não é porque era de tal continente, ou porque era de tal raça, ou porque era de tal posição, era de tal situação financeira. Não, querido, não tem nada a ver isso. A Bíblia não apresenta o amor do Senhor conforme o valor que esse mundo dá, de posição social, de cor de pele, de condição financeira, de sobrenome, entendeu? De gostar ou não, de aceitar ou não o que alguém está falando. Não, querido. É a disposição de obedecer à direção do Senhor. E o texto fala que 5 delas levaram azeite, que a orientação era essa. Era ter o azeite, manter o azeite para que suas lâmpadas não apagassem, para que elas não ficassem no escuro. Então, essa parábola ela vai nos apresentar 3 verdades sobre essa segunda vinda do Senhor. Eu quero observar com os irmãos, a segunda vinda do Senhor, o cuidado que nós devemos ter acerca da segunda vinda. Eu estava essa semana vendo, e a gente tem acompanhado, e é impossível não acompanhar o cenário que nós estamos envolvidos, até porque nós estamos vivendo isso, há uma expectativa, há uma necessidade, um desejo de voltar a algumas práticas. Hoje estava conversando, e
se foi a Tainara ou se foi a Jaqueline perguntou sobre o futebol. Eu falei, o futebol por enquanto está parado, ele vai voltar, a bola vai voltar quando a gente tornar bola. Porque pelo jeito a gente não está jogando, então só está comendo. Né? Então tem coisas que vão voltar ao normal, né? Outras vão voltar de forma alterada, mas a gente quer de novo ter a liberdade. Enfim, nós estamos vivendo um tempo em que, por mais que eu me posicionei, não assisti mais o jornal, mas eu estou na expectativa da palavra dizendo, acabou tudo. Aí tem gente que vai fazer, os irmãos vão fazer, eu vou fazer também, né? Não agora, mas eu também tenho que usar as máscaras. Mas sabe, o aluno, quando ele forma, a formatura, ele pega assim, chapéu e está dizendo, estou livre, formei, né? Aí vai pegar as máscaras e vai jogar para longe, e celebrar e festejar e muitas outras coisas, como também aquele que nos aprisiona. Mas também nós temos que estar atento acerca daquilo que pode nos fazer mudar no nosso interior, daquilo que é importante, ou deixar, ou abandonar aquilo que é importante. Eu sei que nós vamos adotar hábitos que vão nos ajudar no desenvolvimento, na história da nossa vida, né? Hábitos de higiene e coisas assim, seja no uso, na alimentação, mas a gente tem que tomar cuidado para não perder junto, né? Você não pode jogar fora um estojo que você jogou ali dentro, uma joia preciosa, só porque você tinha guardado algumas bijuterias. Mas bijuteria não vai. Antes de você jogar fora, você tem que conferir se não tem alguma joia, alguma peça de ouro, alguma peça cara, porque senão você joga fora, né, aquilo que tem valor. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. O cuidado que devemos ter, eu tenho pensado sobre isso. Será que a igreja não tem se deixado levar, né, pelo costume daquilo que nós estamos sendo envolvidos e acabar desprezando ou lançando fora aquilo que é de valor? Então essa parábola, a meditação nessa noite, é nos alertar acerca disso, destacando essas 3 verdades. A primeira verdade acerca da segunda vinda de Jesus, né? Versículo 6, eu quero ler com você de novo, diz assim, mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. A primeira verdade vai falar que Jesus voltará para buscar os seus, por mais que pareça, né, que ele não volte. Muitas pessoas acabam dizendo que não, né, aí nós entramos na linha de pessoas que têm a sua liberdade de escolha, de falar até que Deus não existe, e eu não quero entrar por esse caminho para questionar com ninguém, mas uma coisa é certa, eu acredito no poder dessa palavra, que ela não só apenas contém, mas ela é a palavra do Senhor, ela diz que Jesus vai voltar. Jesus, ele garantiu que ele iria voltar. Então, nós temos que entender isso, querido. A primeira verdade que deve ser guardada no nosso coração é que nós não estamos aqui de forma definitiva, nós estamos aqui passageiro. E Jesus vai voltar. É muito maravilhoso quando nós lemos o texto que Paulo fala acerca dos que dormem, tranquilizando o coração dos irmãos de Tessalônica. E ele fala, nós, os que ficarmos vivos, depois ele fala sobre os que morreram primeiro, ressuscitarão, encontrarão com Cristo nos ares, ele fala, nós, os que ficarmos vivos. Se o Senhor nos recolher antes da sua volta, ou talvez ainda estando vivo, uma coisa é certa, ele vai voltar. Aquele que há de vir, virá, e não tardará. Essa palavra, desde o Velho Testamento, vem sido profetizada, que aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, esta verdade, ela faz o inferno tremer, porque a volta de Jesus, ela anuncia o início da condenação de Satanás. Por que as pessoas elas são levadas a pensar, achar, ou a desacreditar que Jesus vai voltar? Porque Satanás ele não quer ir para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, sozinho. Mas isso foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Então ele vai estar enganando a muitas pessoas. E está enganando, como
o próprio Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, que o aumento da iniquidade ia esfriar e enganar até os escolhidos. E tem muita gente achando que não, isso aí é algo, é uma filosofia, uma força de pensamento, enfim, tenta de várias maneiras tirar, roubar a sua fé. Não, mas se Deus realmente estivesse no controle, Ele ia permitir que tudo isso acontecesse. Querido, Deus não está limitado às coisas que o homem está limitado. E mesmo que o homem não acredite, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Satanás já está condenado e Jesus vai voltar, Ele vai anunciar o início da condenação de Satanás com todo o seu reino ardio. Por conta disso, ele está trabalhando com todas as suas forças para enganar as pessoas, para que elas também vão, ou sejam enganadas, iludidas, e vão com ele para esse lugar de tormento e desprezo eterno. Talvez, querido, você esteja cansado, você esteja achando, o inimigo coloca no seu ouvido, como ele tenta colocar no meu, como de todos os irmãos, dizendo, não é bem assim. E você tem que repreender, você não pode aceitar, porque se nós formos aceitar, sempre nós queremos ouvir, ou vamos buscar ouvir, aquilo que vai trazer favorecimento ou tranquilidade. Sabe aquela história de sombra, água fresca e sapato folgado no pé? É o que nós buscamos para nós, como seres humanos. A nossa natureza quer isso. Quando se fala que nós temos que batalhar, nós temos que buscar, nós temos que continuar crendo, nós temos que orar. Mas ainda esse tipo de culto é live. Mas é culto online. Porque é culto com afastamento. Mas é culto com máscara. Querido, o importante é que seja culto. Nós temos que adorar ao Senhor. Porque Ele está às portas, e Ele há de vir, e Ele vai voltar, para buscar, pode ser essa noite, como pode ser no tempo em que Ele determinar. Nós cremos que Ele há de voltar. Essa é a primeira verdade. Essa parábola fala que a meia-noite na Bíblia representa um horário, um tempo inesperado pelo homem. O tempo do Senhor, o tempo que o Senhor determina para estabelecer que a vontade dEle seja manifesta. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. O que geralmente nós fazemos à meia-noite, nós estamos recolhidos, nós estamos já nos recolhendo para dormir, todos parados, comércio, tudo. Mas é no tempo em que não é determinado pelo homem. Por outro lado, o grito, eis o noivo, sai ao seu encontro, vai marcar o cumprimento da promessa do Senhor em João 14:3. Não somente a condenação do reino das trevas, onde todos serão lançados do lago de fogo, mas também o cumprimento da promessa. Ele fala assim em João 14:3, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vou e voltarei. Eu vou preparar lugar. Querido, esse dia será um dia de grande alegria para aqueles que esperam em Jesus. Você não pode deixar que a sua fé esfrie, que a sua fé esmureça. Será um dia de alegria, espere no Senhor. Mas também, querido, será um dia de tristeza para aqueles que acham que isso não vai acontecer. Que o seu coração não esteja frio, que o seu coração não esteja desacreditado. A primeira verdade, do versículo 6, fala que aquelas virgens que representam a igreja, a noiva, a igreja desse tempo, a igreja do Senhor Jesus, elas ouviram o grito de que o noivo chegou. De que o noivo chegou. E ele veio para buscar a sua noiva. A segunda verdade, versículo 2-5. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Essa segunda verdade vai nos falar que esperar a Jesus é ter o coração ligado nele pelo Espírito Santo. Tem muita gente dizendo que está esperando Jesus, mas ele está esperando como talvez ele espera a abertura do futebol, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Europeu. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, não estou nem aí. Não faz diferença. Eu não preciso tanto disso. Queridos, são muitos os que afirmam esperar a vinda de Jesus. Seus trajes e seus comportamentos até se diferenciam das pessoas do mundo. Sua fala tem até mesmo um forte sotaque evangélico, mas o coração está totalmente desvinculado de Jesus, distante. Não adianta eu ter um traje, não adianta eu ter uma fala, não adianta eu até declarar isso, mas se eu não estiver no coração vinculado, nada vai adiantar. Eu preciso esperar o Senhor, tendo o meu coração ligado nele. Nesse tempo de afastamento, de poucas reuniões, de poucas oportunidades para aquelas reuniões de oração que nós tínhamos da manhã, aquelas vigílias. Como você tem feito? Qual tem sido o recurso que você tem buscado? Você tem esperado? Você vai esperar quando abrir? Eu vou dizer um negócio para você. Você não vai sobreviver espiritualmente. Eu preciso esperar Jesus com o coração vinculado nele. Nós temos algumas práticas, nós temos algumas programações que elas ajudam, mas elas não são um recurso que vão definir se você realmente vai estar em Jesus ou não, que vai definir o seu relacionamento diário com Ele. É por isso que Jesus ele orienta dizendo, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Se nós tivéssemos culto todos os dias, você dizia, é todo dia, pastor. Mas é todo dia que eu preciso ir a Jesus. O culto é diário, é todo dia. Eu preciso estar com o meu coração vinculado nele. Mas interessante que como isso é possível? Aqueles que vinculam o coração, dizendo que está em Jesus, mas ele está através de uma reunião, através de um culto, através daquilo que é programado, de uma programação, de uma liturgia, nesse tempo ele se frustra, ele espalha, ele abandona e ele cai na fé. E aí que está a diferença, que nós entendemos que estas 5 prudentes e as 5 nécias, elas representam 2 tipos de igreja. Aquelas que estão diariamente buscando, tendo intimidade, por isso elas trazem consigo as suas lâmpadas acesas e também os seus azeites, o Espírito Santo, na medida certa, que as manterá viva. Como aquelas que têm a sua lâmpada acesa, e aí quando vai apagar, ela está vendo que vai apagar, ela protege, ela corre para algum lugar, e assim ela pega o azeite de novo e ela enche. Acho que isso aqui dá uma semana. Nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus citou esses 2 grupos distintos de pessoas, que dividiam o mesmo ambiente, esperavam a mesma pessoa, mas suas escolhas os diferenciavam completamente. Por isso Jesus chamou um de prudente e outro de nécio. Acredito que elas estavam no mesmo ambiente, como hoje nós temos. Não podemos dizer fulano, ciclano, beltrano, mas é o que o retorno de tudo isso vai demonstrar. Aí a gente vai perguntar, onde estão aqueles que um dia... Onde estão aqueles? Hoje nós já começamos a perguntar, onde estão? Como estão?
Em contrapartida, nós vamos encontrar também, falar, mas olha, o fulano, aquilo dali, levou a um despertamento, levou a uma aproximação, o coração dele acendeu, ele ficou temente, ele tornou temente ao Senhor, por isso ele buscou a Deus. Ah, queridos, as loucas, elas foram assim denominadas porque não deram importância ao azeite. E aquele que não dá importância ao relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos usar sem, pastor, mas você está ofendendo? Não, eu estou sendo realista. É loucura! É loucura, e a Bíblia fala isso. Paulo fala que para aqueles que perecem, o evangelho da cruz é loucura. A pessoa não quer passar pela cruz, a pessoa não quer ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê, querido? É você passar todos os dias pelo raio-x, onde Deus vai mostrar para você aquilo que precisa mudar. Ele vai mostrar um nível. Nós ficamos a todo momento pegando o nosso celular e falamos assim, eu vou ter que sair, mas eu vou ter que levar o carregador do meu celular, porque a bateria não vai aguentar o tanto de tempo que eu vou ficar lá fora. É ou não é verdade? Se nós tivéssemos já esse nível de maturidade, de poder enxergar em nós o nível do azeite que está em nós, se está baixo, se está alto, como nós fazemos com o nosso carro, aquele ponteiro, que ele marca, aquele indicador, que marca a quantidade de combustível que eu tenho no tanque. Se eu consigo fazer uma distância, eu consigo fazer um percurso de 40 quilômetros, de 30 quilômetros, de 100 quilômetros, com aquela quantidade de combustível, ou eu tenho que parar para abastecer. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele vai gerar isso em nós. Eu preciso pedir, Senhor, me mostra, eu preciso entender isso. Aquelas mulheres, elas tiraram esse indicador da vida delas, porque atrapalha. Para aqueles que não querem viver seriamente, andam de forma descuidada, eles não olham para o indicador no painel do seu carro. E de repente ele fica na mão. Quando ele vai ligar pela manhã, alguma coisa indica ali se é óleo, se é algum problema. E hoje tem carro tão sofisticado que indica até a calibragem do pneu. E muito mais, né? Basta você ter o dinheiro para comprar. Mas o Espírito Santo, ele vai mostrar como está o seu coração. É aquele indicador que ele vai mostrar se está baixo ou se está alto. As loucas, elas não davam importância para isso. Lâmpada sem azeite, ela é inútil, não acende, não aquece e não ilumina. A mesma coisa é uma vida sem o Espírito Santo. Querido, uma pessoa sem o Espírito Santo torna inútil, porque ele não acende, ele não aquece, ele não gera luz. Sabe aquela história do cego que andava com uma lanterna? Onde ia o ceguinho com a lanterna? As pessoas tiravam sarro. E ele cego e com a lanterna. Uma das pessoas deixaram de tirar sarro, tiveram coragem de perguntar, mas por quê? Senhor, me avisa. Tira uma curiosidade, uma dúvida. O senhor é cego, sim, mas o senhor anda com a lanterna, por quê? É para que as outras pessoas me vejam. A minha luz é para os outros. A luz que brilha em nós é para que os outros vejam. Jesus fala isso. Resplandeça a vossa luz no meio dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que eu quero o Espírito Santo? Eu torno inútil na sociedade. Querido, não vai acender, você não vai ter uma palavra que vai tirar alguém das trevas. E quando você chega como portador da luz, as trevas se dissipam. Assim eram aquelas. Elas estavam aguardando, mas elas estavam aguardando pela luz dos outros. Elas eram inúteis, loucas. Da mesma forma, falar que está em Jesus, não buscar o Espírito Santo, estar cheio, é andar em trevas. É andar sem
a luz. Jesus deixa bem claro a nós, quando ele ensinou no capítulo 14 aos primeiros discípulos, dizendo: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Ah, queridos, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o combustível que mantém a vida em nossa vida. Sabe qual é a vida? A vida, letra maiúscula, Jesus. Ele é a vida. Jesus, em João 14,6, ele fala: eu sou a vida. O Espírito Santo, ele mantém Jesus, a vida, em nossa vida. É por isso que nós não andamos só. É por isso que você não vai andar só. O Espírito Santo, ele vai manter a vida de Jesus em você. Estar vestido, a rigor, belo, e não ter a luz, não é o suficiente. Não adianta eu colocar a roupa mais linda, mais bonita, e ir para o escuro. Não vai adiantar nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Posso estar com qualquer roupa. Então não é somente a aparência. Terceiro e último, querido. Terceira e última verdade. Então a primeira verdade, só para a gente entender, a primeira verdade nos ensina que Jesus voltará para buscar os seus. A segunda verdade, esperar Jesus sem ter o coração ligado nele pelo Espírito Santo. Nós temos que esperar e ter o nosso coração ligado nele. E a terceira verdade, versículo 8 até o versículo 13. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. A terceira verdade: o dia do Senhor será alegria para uns e desespero e tristeza eterna para outros. Irmãos, se hoje nós estamos passando dias difíceis, imagina toda uma eternidade de tristeza. Será um dia de tristeza, de desprezo. O texto deixa bem claro que quando elas clamaram, dizendo: abre-nos a porta, ele falou bem assim: eu não te conheço. Sabe quando alguém bate na sua casa, na porta, ou toca a campainha, fala lá no interfone, você tem de repente você tem uma câmera, você está enxergando, você tem ali uma forma de falar com ela, ela fala que você não conhece. E aí, por você não conhecer, você despede a pessoa dali. Você não vai. Ou você chega no portão, alguém quer fazer um serviço, você desconhece aquele serviço que foi indicado, e você não deixa entrar. Jesus, ele, do lado de cá, o noivo da porta, falou: quem é que está batendo? Ele foi até educado. Ah, sou eu, a fulana, o fulano, sou eu, olha, aquele, lembra? Que alegrava a sua igreja, eu fui só ali na esquina. Te conheço. Sei quem é você. Que tristeza. Que tristeza. Vai ser muito triste. Imagina o corre-corre que será. Pessoas indo atrás do amigo, aquele que convidou para a célula, aquele que convidou para o culto, dizendo: rapaz, vai ter culto, eu vou lá, aquele irmão me chamou, eu vou atrás dele. Mas ele era convidado, ele nunca tinha tempo. Ele nunca tinha tempo. Nós nunca tivemos tanto tempo como esse que nós estamos vivendo agora.
O comércio está fechando no horário, está abrindo no horário, né? Repartições públicas estão, nós temos o toque de recolher que ainda se mantém, já estamos indo para o 3º mês, pelo menos esses meses, podemos dizer, tempo nós temos. Nós tivemos tempo sim. Talvez se fosse no início do ano, até metade de março, dizendo, não, realmente é uma correria, a sua agenda, mas o shopping está fechando no tempo, o shopping não fecha mais, naquele tempo não tem mais aquelas sessões lá, depois da meia-noite. Tempo as pessoas têm, mas elas continuam com o coração distante do Senhor. É mais fácil dizer que não tem tempo do que dizer eu não quero, mas chegará naquele dia um momento que eu vou falar eu quero, mas não tem tempo. Hoje elas não querem e falam que não tem tempo. Vai chegar naquele dia, elas vão dizer, eu quero. E Jesus vai falar assim, agora não tem mais tempo. Que tristeza. Imagina, irmãos, algo que chamou muito a minha atenção. O texto fala assim, as que estavam apercebidas. Tem uma versão que fala aquelas que estavam atentas. Vamos parar nisso um pouco. O que tem chamado a sua atenção? Estar atento é quando você para e a sua atenção é atraída para um determinado lugar, para alguma coisa. Eu pergunto a você, querido, Jesus tem atraído a sua atenção? Amado, Jesus finaliza essa parábola dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. E essa palavra para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, nos traz uma oportunidade de entender que Ele está às portas. Mesmo que você fale, pastor, mas será? Eu tenho ouvido isso há tanto tempo. Aí eu pergunto, qual garantia você tem de vida? Você tem vontade. Eu ou você temos que eu vou viver 40, 50, 100. De repente ele não esteja à porta para o mundo, mas ele esteja à porta para mim. Eu não sei qual é o dia, qual é a hora. Eu não quero que isso aconteça, principalmente se você não estiver preparado. Ah, queridos, aqueles que vão atrás da esposa, dizendo, vamos estudar a Bíblia agora, vamos procurar, onde foi essa mulher? Cadê ela? Vão atrás do pai, vão atrás da mãe, fala mais sobre Jesus, pai, eu quero saber aquela notícia, eu quero ouvir. Vão na igreja dizendo, não vai, essa igreja não abre, não tem reunião, não tem culto. Antes ele passava, quando falava de uma reunião, 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, sempre era um horário ruim, mas ele quer passar a noite, porque vai ser um dia em que ele vai buscar o azeite, ele vai tentar comprar o azeite, mas infelizmente, esse dia será um dia impossível de se adquirir o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo, o azeite que foi desprezado. O azeite que tem sido desprezado. As nécias vão dizer às prudentes, dai do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Tem gente que vai entender, naquela hora ele vai olhar e falar bem assim, eu sempre andei assim. Eu sempre andei desse jeito. Sabe quando você não percebe que o farol do seu carro está queimado, que você está andando, a luz do poste está te ajudando, mas de repente quando você entra numa rua que está tudo escuro, que aí é só a luz do seu carro, você fala, rapaz, eu estou andando sem farol há quanto tempo? Ninguém me avisou. Chegar um momento em que nós vamos enxergar a nossa realidade. Se eu não quero enxergar agora, haverá esse dia, mas pode ser um dia muito tarde. Não será possível compartilhar o Espírito Santo naquele dia. Porque o dia do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, não é no último dia, é hoje.
O dia de se buscar o Espírito Santo, intimidade com Ele. A promessa não é no último dia, mas é hoje, é agora. Esse é o tempo de se manter as vasilhas cheias, dizendo: eu preciso que minhas vasilhas estejam cheias. É agora. O último dia de se encontrar com um noivo. Para isso sim será o último dia. Não de encher as vasilhas de novo com o Espírito Santo. O último dia será o dia de entrar para a festa com o noivo, não de buscar o Espírito Santo. O último dia vai ser o dia de receber: vinde benditos de meu Pai, receber por herança o que foi preparado. Não um dia de querer buscar o culto fervoroso, o culto que vai fazer diferença. Por isso, queridos, a pergunta que nos é trazida nessa noite do último domingo de maio, dia 31 de maio de 2020 é: estou preparado ou distraído para a volta de Jesus? Eu quero deixar com você, finalizar a minha meditação com essa pergunta. Você está preparado? Ou você está distraído? Não sabemos quando o Senhor voltará. Pode ocorrer a qualquer momento. Mas aquele que há de vir, virá e não tardará. E aí eu pergunto, que você está preparado? Pronto? Realmente você está pronto? Se Jesus, Ele viesse hoje, você estaria pronto? Preparado? As coisas terrenas, elas conseguiram abafar em você a expectativa da volta de Cristo. Não deixe que nada nesse mundo te roube, te assalte e te leve longe do Senhor. Eu quero te convidar a orar, a colocar a sua vida diante do Senhor, segundo essa meditação de Mateus 25. Como está o seu coração? Qual grupo representa a sua vida? As 5 prudentes ou as 5 nécias? Eu não posso responder por você, mas eu quero muito que a sua resposta seja: pastor, eu quero ser as prudentes. Ou eu sou uma dessas prudentes. Eu sou aqueles que estarão preparados. Pastor, eu estive desatento, distraído, mas hoje eu me encontro preparado. Aleluias. Eu estive envolvido em tantas coisas, mas hoje o meu envolvimento é com o Senhor, com a sua obra. Eu quero mais do Senhor, do Espírito Santo sobre a minha vida. Quando estivermos cantando, louvando o Senhor com esse cântico, você também pode louvar. Se você quiser ficar de pé, se você quiser adorar o Senhor, mas faça desse cântico também uma oração